Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Muita informação para você, utilidade pública e prestação de serviço. As notícias do Parlamento Paulista. Comigo aqui hoje a Tayana Conrad. Muito bom dia. Seja bem-vinda a mais um Jornal da Rede Alesp, Tayana. Bom dia, Guga. Fizemos um jornal especial aí para você com notícias aí da Covid-19. Estamos aí no período de quarentena no estado de São Paulo e vamos trazer informações, né, Thay? É isso mesmo. Bom dia. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, hoje é terça-feira, dia 26 de maio do ano de 2020. Estamos aqui com informações. Vamos conferir os números dos casos de mortes pela Covid-19 na capital paulista. De acordo com dados divulgados no fim da tarde de ontem, São Paulo tinha 187 casos confirmados de coronavírus. O número representa cerca de 13,9 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, segundo a Fundação SEAD. A Espanha tinha 166 casos por 100 mil habitantes, em 13,76 mortes por 100 mil habitantes no dia 29 de março, quando decretou a restrição de circulação de pessoas em todo o país. Veja os dados da tabela. E o estado de São Paulo já contabiliza 83.625 casos confirmados da doença e 6.220 mortes provocadas pelo coronavírus. A população do estado é de 44.607.000, segundo a Fundação SEAD. Número similar ao da Espanha, que tem 46 milhões de habitantes, de acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Em 29 de março, quando decretou o lockdown, a Espanha contava com 78.794 casos confirmados de Covid-19 e 6.528 mortes. Apesar da taxa similar, o número de novos óbitos registrados por dia na Espanha era maior do que o verificado atualmente no estado de São Paulo. Na última semana, o estado teve em média 184 mortes confirmadas pelo Covid-19 por dia, com um pico de 324 mortes confirmadas em 24 horas na última terça-feira. Já a Espanha teve 838 mortes confirmadas em 24 horas em um dia que foi determinado o lockdown no país. Tayana, as mortes por dia caíram drasticamente na Espanha após a adoção do lockdown, que já começa a ser relaxado no país europeu. O Ministério de Saúde espanhol divulgou no último domingo que foram registrados 70 novos óbitos causados pelo coronavírus em todo o país. Foi o 8º dia consecutivo de queda que o número ficou abaixo de 100 em toda a Espanha. Na última reunião da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado Davi Alumbre, do DEM, AP, e os governadores se reuniram remotamente para discutir o projeto de socorro a estados e municípios. Pois é, Jair Bolsonaro pediu para que os governadores o apoiassem nos vetos que ele propôs ao projeto de auxílio nos estados, sobretudo os que barram reajustes salariais às categorias do funcionalismo público durante a pandemia do novo coronavírus. Está aí a reunião entre o Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro com todos os governadores, e o que foi bastante discutido, Tayana, é exatamente o congelamento do salário dos servidores públicos. O pacote de socorro a estados e municípios é estimado em 60 bilhões de reais e pretende compensar a queda da arrecadação de impostos causada pela freada econômica que vem por conta da Covid-19. Os governadores o governador de São Paulo, João Dória, viu como positiva a reunião no Palácio do Planalto. Ficou claro em relação a este projeto de lei de apoio federativo, que agora será sancionado pelo presidente da República, que a nossa posição é favorável, evidentemente, a este projeto de lei, também favorável à sua sanção hoje,
A recomendação para que o pagamento da primeira parcela dos 60 bilhões de reais para apoio aos programas de saúde dos estados seja feito até o dia 30 de maio. A manutenção do artigo 4º, que é a operação com bancos públicos e privados, conforme mencionado pelo governador Azambuja, e a posição também dos governadores no veto integral que a proposta da Presidência da República estabelece no aumento do funcionalismo. Mas o que eu queria, de fato, destacar, além destas propriedades relativas a este projeto de lei de apoio federativo, é o fato de termos feito uma reunião em paz, em harmonia e em entendimento. Essa foi a proposta que prevaleceu ontem, na reunião prévia com os governadores, e foi exatamente assim que nós cumprimos no dia de hoje, na reunião com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, seus ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. E eu volto a repetir aqui o sentimento de todos os governadores do Brasil. O sentimento é de união. União para enfrentarmos a crise, união para salvarmos vidas, união para enfrentarmos o coronavírus. Eu mencionei, ao término da minha intervenção, foram apenas 3 governadores que falaram nesta manhã, isto foi feito em acordo com todos os demais governadores, que na guerra todos perdem, principalmente os mais pobres e os mais humildes. E quero registrar aqui que estou pessoalmente feliz por termos concluído uma reunião de parte a parte, pelos governadores e pela Presidência da República, em paz e em harmonia, com o objetivo de proteger os brasileiros, melhorar o combate e o enfrentamento à crise de saúde, à crise social e à crise econômica. Agora não é hora de política. E esta reunião foi uma demonstração de sabedoria, de bom senso e de equilíbrio de todos que estavam ali dela participando, presencialmente e remotamente. E tá, na luta contra a pandemia, as principais autoridades do governo de São Paulo estão preocupadas com o crescimento da Covid-19 em direção ao interior do estado. O coordenador do Comitê de Saúde, Dimas Covas, falou sobre o assunto. A velocidade de aumento do número de casos no interior, nesse momento, é maior, né, do que na região metropolitana e na Baixada Santista. Então, isso é um dado importante, porque a epidemia, como esperado, ela começou aqui em São Paulo no dia 26, o primeiro caso, dia 26 de fevereiro. Estamos hoje, portanto, a 86 dias do primeiro caso. O pico foi, né, de transmissão a partir da região metropolitana para o interior e para os demais estados. Então, o interior agora está vivendo o que a região metropolitana já viveu em termos de velocidade da epidemia. A epidemia está crescendo agora mais rapidamente no interior e vai atingir uma velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Aqui na região metropolitana nós já estamos numa velocidade de cruzeiro ascensional, né, mas já mostrando o seu perfil. No interior ela está começando a adquirir essa velocidade. Isso é uma informação importante para a orientação dos municípios e dos prefeitos do interior que estão observando o aumento de casos diariamente. Tá aí o Dimas Covas alertando aí para o aumento de casos no interior de São Paulo, que deve acontecer nos próximos dias. E o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, anunciou ontem que estudos com a hidrocloroquina para tratamento da Covid-19 foram suspensos para avaliação de resultados. Em coletiva à imprensa, ele mencionou uma pesquisa publicada pela revista médica The Lancet na semana passada, que relatou um aumento da taxa de mortalidade entre os pacientes que utilizaram o medicamento. O estudo também afirmou que os infectados tratados com a hidroxicloroquina possuem maior probabilidade de desenvolver arritmias cardíacas.
Pois é, a hidroxicloroquina tem sido estudada em ensaio clínico da Solidariedade em português, liderado pela OMS, que investiga a eficácia de 4 medicamentos no tratamento da Covid-19. Segundo o Tedros, a Organização Mundial de Saúde continua trabalhando incansavelmente para obter pesquisas de desenvolvimento. O ensaio acontece em mais de 400 hospitais espalhados em 35 países. No Brasil, a organização do estudo é realizada pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo com Tedros, apesar da hidroxicloroquina ser aceita como segura para tratar a malária e doenças autoimunes, há uma preocupação em relação ao uso do medicamento para tratar a doença causada pelo novo coronavírus. O diretor executivo de emergência em saúde da OMS, Michael Ryan, ressaltou que não é uma interrupção no estudo, mas uma suspensão para analisar os resultados obtidos pelo ensaio clínico e que a OMS está fazendo uma interrupção para analisar esses dados com cautela. E mesmo sem comprovação científica da eficácia da hidroxicloroquina, o Brasil, o ministro interino da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, divulgou um protocolo que amplia a recomendação do uso do medicamento em pacientes com a Covid-19 na última quarta-feira. Apesar da ampliação, o Conselho Nacional da Saúde pediu que o protocolo fosse suspenso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também não flexibilizou a venda da hidroxicloroquina. Na sexta-feira passada, Michael Ryan afirmou que a América do Sul se tornou o novo epicentro de transmissão do novo coronavírus. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de casos e mortes pela Covid-19. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Informação nessa terça-feira. Você confere aqui com a gente as principais notícias do dia e também do Parlamento Paulista. Microfone aberto agora para a entrevista. Nós vamos conversar agora com o pessoal com o diretor de arrecadação da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Carlos Augusto Gomes Neto. Ele nos fala sobre a liberação de 24 milhões de reais de crédito da nota fiscal paulista. Nosso contato é por Skype. Seja muito bem-vindo, Carlos Augusto, tudo bem? Olá, bom dia a todos, aos ouvintes. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, vamos começando essa entrevista, Carlos. Queria que você falasse um pouco, das liberações aí dos créditos da nota fiscal paulista, 24 milhões, é esse o número? Esse é o número que foi liberado esse mês pela nota fiscal paulista. Agora, eu acredito que também... bom, estamos ao vivo no ar, né? Exatamente, ao vivo. Não, tudo bem. Eu peço a licença aqui aos contribuintes, porque aos ouvintes, porque eu estou aqui para falar sobre a DIPAM, o repasse da DIPAM, que é o assunto que a gente trata na nossa diretoria, né? Sim, sim. E eu acredito que tenha acontecido alguma inversão de pauta. Pois não. Mas a nota fiscal paulista, sim, a notícia é essa, 24 milhões de liberados, tá? Entendo. Agora é muito importante, eu gostaria que a gente falasse da nota fiscal paulista, mas essa questão da ADIPAN também. Você poderia nos atualizar sobre o tema? Certo. Bom, vamos lá. A ADIPAN, ele é o repasse que o Estado, pela Constituição, ela tem a obrigação de repassar 25% do ICMS e 50% do IPVA para os municípios, tá? Esses 25% de ICMS, ele é dividido de acordo com um cálculo anual que é feito pela Secretaria da Fazenda, chamado IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios. Esses repasses, apesar do cálculo ser anual, os repasses são feitos semanalmente para os municípios, sempre no segundo dia útil, sobre o que foi arrecadado na semana anterior. Tá? Então, hoje, terça-feira, está sendo feito um repasse, Toda semana tem esse repasse para os municípios. Agora, qual que é o valor desse repasse, o modo que é feito este repasse aos municípios?
Bom, o cálculo ele é efetuado sobre 7 variáveis, tá? O principal deles, que corresponde a 76% do peso, é o valor adicionado de ICMS que foi adicionado naquele município, tá? Os outros, o restante, os 24%, hoje são critérios aí que 2% é o valor fixo, 13% é pela população do município, 5% pela receita própria do município, 3% pela área cultivada, 0,5% pela área inundada e 0,5% pela área protegida, né, que é o ICMS ecológico, como é popularmente chamado. Agora é importante, né, a gente falar também, Carlos, como os municípios eles podem ter acesso a esse crédito. É automático? Tem que fazer solicitação? Como funciona? Não, ele é automático. É sempre segundo dia útil da semana, né? Normalmente na terça, se não houver feriado, tem esse repasse que é feito na conta dos municípios de forma automática. E o 20% desse crédito ele é destinado ao Fundeb, ao Fundo de Educação Básica, e o restante, 80%, ele vai para o orçamento do município para que as prefeituras possam executar seus gastos nas prioridades de cada município. Entendo, Carlos. Eu gostaria de agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade aí para a gente falar dos assuntos aí da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e desculpa o atrapalho aqui, mas a gente trata do assunto Faz parte. do repasse, tá bom? Mas muito obrigado para todos vocês. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita informação e notícias do Parlamento Paulista, né, Thay? É isso mesmo, Guga. E com o avanço, né, do novo coronavírus, em São Paulo o sistema de saúde está cada vez mais pressionado aí para evitar o colapso nos hospitais. O governo do estado e as prefeituras correm para abrir novos leitos, mas além da dificuldade de conseguir equipamentos, está difícil também contratar profissionais qualificados para trabalhar nas unidades de terapia intensiva, as UTIs. Há uma semana, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva na Grande São Paulo está em cerca de 90%. Depois de bater o recorde de 91,8% no último domingo, o índice caiu um pouco na segunda-feira para 88%. O ideal é que a ocupação fique abaixo de 80%. Pois é, e os diretores de 2 hospitais públicos de São Paulo afirmaram que gastam, em média, 15 dias para treinar uma equipe de saúde para trabalhar em uma UTI. Em tempos normais, esses profissionais eram muito raros com a pandemia do novo coronavírus e passaram a ser ainda mais procurados pelo mercado de trabalho. Segundo os especialistas, para cada 10 leitos de UTI são necessários um médico, 2 enfermeiros e pelo menos 5 técnicos em enfermagem e um fisioterapeuta. Desde o começo da pandemia, o governo do estado criou 3.441 novos leitos de UTI. A pretensão é chegar a 5.500 novas vagas. Então, só para os leitos abertos pelo estado, seriam necessários 550 médicos, 1.100 enfermeiros, 2.750 técnicos de enfermagem e 550 fisioterapeutas, todos especializados em terapia intensiva. O diretor do Hospital Municipal de Pirituba sabia que seria difícil achar profissionais, então decidiu adotar a estratégia de colocar nas UTIs os intensivistas mais jovens, acompanhados pelos mais experientes. E ele disse, a gente estruturou no começo da pandemia uma capacitação, então montamos módulos de treinamento e eles são dados todos os dias. Isso foi feito de dia e de noite, para tentar o mais rápido possível para que as pessoas estivessem qualificadas em terapia intensiva e tivessem uma condição mínima de atuar com esse paciente, que é um paciente complicado, disse o doutor Renato Tardelli. Já o hospital de campanha do AMB está com dificuldades para completar o quadro de funcionários. A unidade administrada por 2 organizações sociais, a SPDM e o Jabas, não tem leito de UTI, mas tem leitos de estabilização, mas que são similares.
A Prefeitura de São Paulo confirma a informação em nota e diz que o Jabas realocou colaboradores que estavam ociosos em outras unidades durante a pandemia e que está aberta a seleção de 10 vagas para enfermeiros e 63 para técnicos de enfermagem, todos para atuar no AMB. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta segunda a morte de mais um paciente no hospital de campanha do AMB. A mulher de 96 anos foi a 24ª morte no hospital desde a sua abertura. E girando pelo ABC Paulista, o Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, inaugurado há 2 semanas, ainda tem 15 vagas abertas para enfermeiros e 50 vagas para técnicos de enfermagem. O Conselho de Enfermagem de São Paulo acredita que a dificuldade de contratar profissionais neste momento se dá por um conjunto de fatores, entre eles os baixos salários e o medo. Eles disseram, nós fizemos uma entrevista, uma sondagem com os profissionais da enfermagem, 80% dos quase 6 mil profissionais respondentes disseram que tem medo de atuar neste momento e o maior medo não é adquirir a doença, mas sim de passar para os seus familiares. Então tem essa pressão psicológica, afirma Eduarda Ribeiro dos Santos. Em nota, a Secretaria de Estado de São Paulo disse que está contratando quase 1.200 profissionais de saúde em caráter emergencial e que mais de 5.000 pessoas já demonstraram interesse pelas vagas. Pois é, Thay, é um momento difícil, esse momento de pandemia, né? Profissionais aí que estavam fora do mercado tiveram a oportunidade de voltar, mas outros também por medo, às vezes, né, de expor seus familiares, de repente o salário não tem um benefício direto para aquela família, optaram por não voltar. Isso gera um impacto também, né, porque as vagas na saúde realmente aumentaram de forma significativa, né? E no Jornal da Rede Alesp agora nós vamos conversar com o Dr. Denis Fujimoto, que é médico hematologista, integrante da Associação Brasileira de Hematologia e Terapia Celular. Ele nos fala sobre o ato de doar sangue e a importância desse gesto, independente, né, agora, mas nesses tempos de pandemia, esse gesto se torna muito mais importante. Dr. Denis Fujimoto, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Dr. Denis. Doutor, obrigado, bom dia a todos. Vamos começar, né, de forma didática e orientando o telespectador. Qual que é o significado neste momento? Qual que é a importância do nosso telespectador, da população em geral, doar sangue? Então, acho que essa campanha tem 2 objetivos principais. Uma delas é exatamente fazer a coleta de sangue, porque neste momento nós temos vários hospitais que estão precisando de transfusão de sangue e muitas vezes não está contando com o quantitativo necessário. Então, a campanha hoje já vai ajudar muita gente, muitos hospitais, a diminuir essa falta de sangue. E o segundo objetivo da campanha é exatamente promover a conscientização, lembrar as pessoas, né, sobre a doação de sangue. E também lembrar as pessoas que doador de sangue pode ser qualquer um de nós. Todo mundo entre 18 a 65 anos. E entre 16 a 18 anos, com autorização dos pais, pode se tornar um doador de sangue. Doutor, a Associação Brasileira de Hematologia, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e outras entidades, tem promovido coleta de sangue em estádio de futebol, né? De hoje até o dia 28, né? A campanha chega ao Allianz Parque, o estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Como será feita essa ação? Então, realmente, essa é a nossa segunda ação. A primeira foi feita na Arena Corinthians, em abril desse ano. E agora, junto à torcida do Palmeiras, estamos aqui nesses 3 dias, num período das 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. A doação de sangue ela é feita seguindo todos os protocolos de segurança. Então, todo mundo aqui utiliza equipamento de proteção individual, vai ter à disposição álcool em gel, para fazer a higienização pessoal. As equipes todas estamos respeitando o distanciamento e para evitar aglomeração, as doações estão sendo feitas com agendamento através de um aplicativo
que é disponibilizado, as pessoas podem baixar esse aplicativo e depois no aplicativo fazer o agendamento. Doutor, é importante deixar claro que pode doar sangue em meio à pandemia. Agora, a pandemia mudou alguns critérios na hora da doação de sangue? Sim, a Sociedade Médica teve, né, junto com o Ministério da Saúde, teve que se posicionar a respeito, e existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que orienta as pessoas em relação à questão do coronavírus. Então, pessoas que tiveram contato ou que estiver com suspeita, mas não foi confirmado, respeitar aquela quarentena, o afastamento de 14 dias. Então, durante os 14 dias não pode entrar fazer a doação de sangue. E quem teve o coronavírus confirmado com diagnóstico clínico e laboratorial, a gente tem que esperar os 30 dias para poder fazer a doação de sangue. Agora, doutor, é importante, né, a gente salientar num momento como esse, quais os cuidados, né, que devem ser tomados na hora da doação, e eu gostaria de perguntar se esse momento de pandemia acaba espantando os doadores dos bancos de sangue, né, por medo aí, por não conhecer o processo e de repente acha que pode estar se colocando em risco. Sim, realmente a gente vem percebendo isso, esse receio das pessoas se deslocarem a uma unidade hospitalar, unidade de saúde, como os bancos de sangue, para poder fazer a doação, mas lembrar que muitos serviços, a parte da coleta não fica dentro do hospital. Então, eles têm postos de coleta que são fora de unidades hospitalares. Acho que, mas, de qualquer maneira, essa campanha ajuda bastante na divulgação de que os serviços de banco de sangue, serviços de hemoterapia, estão preocupados, né, com a segurança do doador. Então, está todo mundo seguindo as normas de orientação de segurança com relação à prevenção do coronavírus. Então, os doadores podem ficar bastante tranquilos com relação a isso. Doutor, qual é o estado hoje dos bancos de sangue? Tem algum tipo sanguíneo que está preocupando mais, a falta? Olha, tem uma ideia, até uma semana passada estava contando basicamente todos os tipos sanguíneos, né? É lógico que a gente sempre dá um reforço para os tipos sanguíneos O e para quem é RH negativo. Então, lembrar que a doação de sangue, o sangue também pode ser separado em 3 partes importantes, que é a parte vermelha, que é o concentrado de hemácias, para pacientes que tenham problemas de anemia, que precisam receber essa transfusão, a parte amarela do plasma, que ajuda nas pessoas que têm problemas de coagulação, e outro componente extremamente importante do sangue, que são as plaquetas, que nós utilizamos, os hospitais utilizam muita frequência na transfusão de sangue para pacientes que têm problemas de sangramento, para pacientes que fazem quimioterapia, têm leucemia, fazem transplante de medula. Então, são células importantes e que a gente precisa com muita frequência, em quantidade muito grande, para poder estar atendendo adequadamente nossos pacientes. Agora, doutor, é importante também, vocês têm previsão aí de outras etapas dessa campanha? A pandemia tem atrapalhado? Vocês têm seguido aí o cronograma normal? Eu gostaria que o senhor explanasse isso para o telespectador. Então, nós tivemos a primeira iniciativa em abril, né, e como ela deu muito certo, a gente se encorajou de fazer essa segunda etapa aqui no Allianz Parque. Já está em negociação a terceira fase de volta na Arena Corinthians. Estamos também dialogando com os outros clubes paulistas para poder estar ampliando a nossa campanha. Então, a ideia é manter isso até de forma fixa, mesmo depois da pandemia. Como o resultado foi bastante positivo e estamos conseguindo contar com a colaboração de todos os torcedores, né? Então, isso tem sido um resultado muito positivo. Então, provavelmente, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e a CBF estão planejando manter isso de forma fixa ao longo do ano. Legal, é importante, né? Agora, doutor, como prestação de serviço, eu gostaria que o senhor convidasse, né, quem quer doar sangue, como pode fazer nessa campanha do Allianz Parque e estendesse o convite. De repente, a pessoa não pode durante essa campanha, mas quer doar sangue, como ela deve fazer? Okay. Bom, então assim, pedir a todos vocês, mesmo que nunca doou sangue, mas que tem 18 a 65 anos de idade, então os menores entre 16 a 18 que acompanham dos seus pais,
com peso mínimo de 50 quilos está em boa saúde, por favor, nos ajude nesses 3 dias aqui no Allianz Parque. Não precisa ser palmeirense para poder vir fazer a doação. Todos os doadores, todas as torcidas serão bem-vindas. Lembrar que todos os locais de coleta estão seguindo as normas de segurança. Então, quem não puder vir doar hoje, nesses 3 dias aqui no Allianz Parque, vocês podem procurar o serviço de hemoterapia. A maioria deles estão fazendo agendamento por telefone e nós vamos estar divulgando junto à BHH o endereço e o telefone de todos os serviços para quem quiser conhecer mais. Nós também estamos estabelecendo uma parceria junto ao metrô de São Paulo. Nas estações de metrô e dentro dos vagões serão divulgadas campanhas de doação e os endereços de serviços de banco de sangue em São Paulo. Agora, doutor, apareceu uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa que nunca doou sangue, como ela sabe que ela está apta a doar? Vocês fazem, como funciona essa triagem? Ela consegue perceber antes de ir ao hemocentro se ela pode ser uma doadora? Como funciona, doutor? Então, acho que assim, quem pode doar sangue? Qualquer pessoa entre 65 anos, peso mínimo de 50 quilos e estar em boa saúde. As outras situações, o doador tem que vir aqui, que a gente faz uma triagem hematológica para ver se tem condições mínimas, né, quantidade mínima de sangue para fazer a doação. E depois faz uma triagem clínica para saber sobre a saúde do doador, para ver se essa doação pode ser realizada. Então, é feita por uma equipe treinada, por profissionais qualificados, que mantém o total segurança e sigilo com relação ao doador de sangue. Agora, doutor, importante também nessa hora a gente esclarecer, quando você doa o sangue, você tem algum efeito colateral, você precisa de repouso, como funciona? Porque, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm medo, né, de doar sangue. Sim, existem algumas reações normalmente mínimas, fáceis de se contornar, então normalmente às vezes pode cair um pouquinho a pressão, as pessoas ficam muito preocupadas antes da doação, então isso pode depois, as pessoas relaxam, acabam trazendo um pouquinho de mal-estar, tal, mas nada que seja grave, coisa extremamente fácil de se contornar. Essa reação é muito pequena, muito rara, e por isso que algumas orientações que a gente dá aos doadores de sangue, e no dia da doação, no dia anterior à doação, fazer uma boa noite de sono, descansar bem, evitar excesso de bebidas alcoólicas no dia anterior à doação de sangue. Quando vir fazer a doação, uma das coisas que os doadores fazem com muita frequência é vir em jejum, e não precisa vir em jejum, a gente até sugere que o doador de sangue tome um café da manhã, só evitar alimentos gordurosos, né, como queijo, manteiga, então assim, uma bolacha com água e sal, biscoito de maisena, um suco de frutas que não contenha leite de manhã cedo é importante, e isso tudo vai diminuir a chance do doador de ter uma reação durante a doação de sangue. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Valeu, doutor. Muito obrigado pela atenção, pela divulgação, pelo apoio de vocês. A Associação Brasileira de Hematologia agradece. Este foi o Dr. Denis Fujimoto, da Associação Brasileira de Hematologia, que conversou com a gente no Jornal da Rede Alesp. Importantíssimo nesse momento também as pessoas doarem sangue, né? Fica aqui o nosso apelo. A gente fez um giro semana passada pelos hemocentros do interior de São Paulo e eu acredito que todos estejam com necessidade aí de doação de sangue. Então, você que pode, doe sangue, né? Sim, Guga. E nesse giro que a gente fez na semana passada nos hemocentros aí do estado de São Paulo, a gente também acabou descobrindo que os bancos de leite materno também estão precisando. Então, é bom a gente reforçar aí para quem puder entrar em contato com o banco de leite da sua cidade e fazer a doação também. Importante, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, estamos juntos aqui dia 26 de maio do ano de 2020. Vivemos aí
a pandemia da Covid-19. O coronavírus e o Jornal da Rede Alesp sempre trazendo informação para você que está conosco, né? Sempre o estado de São Paulo, né? Você sabe, está em quarentena. Completamos recentemente 2 meses de quarentena. Ontem, em entrevista ao site da UOL, o governador de São Paulo, João Dória, disse que teremos uma quarentena seletiva, né? Os profissionais da saúde, né? O Comitê de Saúde vai se reunir hoje e chegará aí a algumas conclusões dessa quarentena seletiva, né? O que ele pode dizer é que algumas regiões do estado terão flexibilização, outras regiões aí que não têm possibilidade aí agora, pelo número alto de casos e também do índice aí de lotação dos hospitais e das UTIs, manterão, né, uma quarentena um pouco mais rígida. Isso deve ser anunciado amanhã, né, na entrevista coletiva tradicional que o governador concede lá no Palácio dos Bandeirantes, que você acompanha ao vivo aqui na Rede Alesp. Nós vamos ter novidades de como será a quarentena no estado de São Paulo a partir do dia 1º de junho. Já sabemos que será uma quarentena seletiva, ou seja, obviamente as regiões que têm mais casos, leitos de UTI ocupados, né, e hospitais aí com sua lotação aproximada, devem aí, né, ter uma quarentena um pouco mais rígida, mas para as cidades que não têm um alto número de casos, está com tudo controlado, talvez venha aí uma liberação gradual, principalmente das atividades comerciais, né, que tem sido aí uma reivindicação da maioria dos comerciantes, né, Thay? É isso mesmo. Tudo depende, na verdade, aí da taxa de ocupação das UTIs, que a gente viu que no final de semana foi de 90%. Ontem, ainda bem, né, caiu para 88%. E vamos ver como é que vai ficar hoje esse número, né, Guga? Pois é, e mesmo com a abertura de novos leitos de hospitais de São Paulo, estão cada vez mais pressionados, aliás, pelo número crescente de pacientes. A ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva para tratamento da Covid-19 chegou a 73,8% no estado de São Paulo e, como você disse, 88,1% na Grande São Paulo, segundo dados divulgados na tarde de ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. Em todo o estado de São Paulo, já são mais de 11 mil pacientes internados, sendo que 4.283 estão em leitos de UTI e 6.867 em enfermaria de hospitais públicos e privados, de acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Na segunda-feira passada, o estado tinha 63.066 casos confirmados da Covid-19 no estado. Mas agora já chegou a 83.625 pessoas infectadas em 510 cidades do estado, segundo números do governo paulista. O número de mortes no estado chegou a 6.220 óbitos. Até o momento, já ocorreram 16.814 altas de pacientes que tiveram a confirmação do Covid-19 e foram assistidos em hospitais de todo o estado. Exatamente, né? O que a gente falava, né? Realmente, na capital paulista, os leitos de UTI chegam aí à sua lotação máxima, né? Chegam aí a 88% na Grande São Paulo. Se eu não me engano, o número só na cidade de São Paulo chega a 91%, 92%. São dados que nós vamos ter confirmados mais precisos logo mais ao 12h30, lá na coletiva do Palácio dos Bandeirantes, onde o Comitê de Saúde se pronuncia, né? Veremos também os resultados aí do mega feriadão na cidade de São Paulo. Foram 6 dias, né? Onde nos primeiros dias o isolamento social não chegou à casa dos 50%. Depois, no sábado e no domingo, ele ultrapassou os 50%. Vamos ver ontem, né, que foi feriado em todo o estado de São Paulo, se os índices foram maiores e satisfatórios aí, né, o que previam as autoridades de saúde do estado de São Paulo. É importante falar que mesmo com o bloqueio aí nas estradas para o litoral, ainda tivemos engarrafamentos, né, Guga? Mesmo não podendo aí usar as praias do litoral paulista com bloqueio sanitário, ainda tiveram paulistas que teimaram e usaram aí os acessos ao litoral. Pois é, Tayana, é um caso aí de estudo psicológico, porque realmente a pessoa, né, depois de tanto aviso das autoridades, né,
é assim, você não tem acesso à informação, tudo bem, mas as autoridades fizeram a informação. Se a pessoa não tem a consciência, né, saber que vai botar em risco ela e o resto, né, da população, é muito triste. Realmente, eu acho que é caso de estudo psicológico quem não respeita a quarentena sem, né, ter um motivo justo, né? Porque é o que eu sempre falo, se a pessoa às vezes não respeita por uma questão de botar comida dentro de casa, motivo legítimo, entendeu? Mas para ir para a praia, passar o feriado, aí realmente é estudo psicológico. E não poder usar a praia. Exatamente. E sem a praia, exatamente. É só para sentir o cheirinho de mar. Então, eu acho que fica aí para os profissionais psicológicos, aí os psicólogos, né, estudarem o caso. Em apenas 1 em cada 3 pacientes graves da Covid-19 que são entubados nas UTIs brasileiras se recupera e consegue voltar para casa. A mortalidade desses doentes é de 66%, um número muito alto comparado aos internacionais. A conclusão é de que um levantamento do projeto UTIs Brasileiras da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e do EpiMed, uma ferramenta de análise de dados e desempenho hospitalar. A coleta de informações foi feita entre os dias 1º de março e 15 de maio em 450 hospitais em todo o Brasil, envolvendo 13.600 leitos de terapia intensiva, o que equivale a cerca de 1/3 para vagas para adultos nessas unidades. Segundo especialistas, o percentual reflete a precariedade do sistema de saúde do país, eventualmente uso indiscriminado de medicamentos sem benefícios e certificados, né? Como é o caso aí da hidroxicloroquina. Os pacientes mais graves são aqueles que estão internados em uma unidade de terapia intensiva e demandam o apoio de ventilação mecânica para continuar respirando. Por isso, a mortalidade desses doentes é forçosamente alta em qualquer lugar do mundo. No Reino Unido, por exemplo, é de 42% e chega a 44% na Holanda. Um outro estudo restrito à cidade de Nova York revelou que o percentual é ainda mais alto, 88%. Segundo o estudo brasileiro, a mortalidade geral na UTI é de 21%. Entretanto, entre a população de pacientes mais graves, chega a 66%. E os dados das UTIs são levantados a partir de questionários respondidos diariamente sobre os pacientes com sexo e idade e os procedimentos adotados. Vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira. Vamos fazer aí nosso giro de repórteres, começando com o repórter da Rede Alesp, o Jeremias Gomes, que traz informações para a gente no jornal de hoje. Tudo bem, Jeremias? Seja bem-vindo. Bom dia, Jeremias. Bom dia para você no jornal, acompanhando muita notícia desde manhã e falar de nacional do médico. Daqui a pouco, Jeremias Gomes, um probleminha de áudio, mas daqui a pouco a gente refaz o contato com o Jeremias Gomes, aí que traz informações direto para você, telespectador e ouvinte ligado na Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira. Eu e a Tayana Conrad estamos aqui trazendo informações para você. Exatamente, Guga. Vamos lá. E o Jornal da Rede Alesp com mais notícias. 7 a cada 10 gestantes ainda não tomaram a vacina da gripe. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, menores de 6 anos também estão em índice de cobertura vacinal bem abaixo da meta. Até o momento foram vacinadas 984 crianças, que representam 30,5% de cobertura vacinal, além de 136.117 gestantes, 30% de cobertura vacinal, e 24.673 puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, o que representa 33,3% da cobertura vacinal. E tá, a meta é alcançar pelo menos 90% de um total de 3 milhões de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade e 451 mil gestantes e 74 mil recém-parturientes. Nesta última fase da campanha de vacinação, as doses estão disponíveis para 2 milhões de adultos de 55 a 59 anos de idade, além de professores de escolas públicas e privadas.
E segundo o governo paulista, foram vacinadas 528 mil pessoas na faixa dos 55 aos 59 anos, 26,2% da cobertura vacinal e 127 mil professores. Ainda assim, quem faz parte de outros grupos e ainda não procurou uma unidade de saúde para ser imunizado, pode comparecer aos postos até o final da campanha, que se encerra no próximo dia 5 de junho. A meta da campanha deste ano é vacinar 90% da população-alvo de 15 milhões e 400 mil moradores de São Paulo. Já foi atingida 100% de cobertura com a imunização dos seguintes públicos: idosos, 5,7 milhões de vacinados, profissionais da saúde de 1,4 milhão e indígenas mais de 5 mil. Também já estão imunizadas 2 milhões de pessoas com doenças crônicas, 201 mil no sistema prisional, 155 mil profissionais da Força de Segurança e Salvamento, 112 mil caminhoneiros, 67 mil motoristas do transporte coletivo e 7.400 trabalhadores portuários. Neste ano, o Instituto Butantan entregou ao Brasil 75 milhões de doses da vacina, 10 milhões a mais em comparação a 2019. E as doses são constituídas por 3 cepas de influenza. A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses. A orientação aos profissionais que trabalham na campanha é para que haja organização na fila e no ambiente. Além disso, é importante realizar uma triagem com identificação de sintomático respiratório, presença de febre, tosse, coriza e falta de ar. Se a pessoa apresentar febre ou mau estado em geral, deve ser colocada a máscara no paciente e adiada a vacina em recomendação para seguir o isolamento domiciliar. E no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, a gente conversa agora com o secretário de Saúde de Itanhaém, Fábio Crivellari. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na cidade para tentar conter a pandemia do coronavírus. Fábio, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Fábio. Daqui a pouco, o Fábio Crivellari fala com a gente aí, secretário de Saúde de Itanhaém. Vamos aproveitar, né, Thay, e perguntar como é que foi o movimento nessa cidade do litoral paulista, nesse mega feriadão, né, e as consequências que isso pode trazer para os próximos dias nos municípios aí do litoral de São Paulo. A apreensão era grande nos últimos dias, né, como você falou, teve congestionamentos, mas a gente espera aí que não tenha tido contaminação. Contato restabelecido no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Fábio Crivellari, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Fábio, começando, né, a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar, e o movimento aí esse final de semana na sua cidade, no litoral sul do estado de São Paulo, aumentou? Sim, houve um aumento, né? A chegada de turistas, sempre que há um feriado prolongado na capital e interior, a cidade recebe muito turista. E vocês adotaram algum tipo de barreira sanitária? Teve barreira nas praias? Como vocês agiram esse final de semana, o Fábio? Houve barreira, sim. A Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Saúde, montou postos para haver uma certa esclarecimento sobre as normas, né, e os decretos municipais quanto à restrição de movimento na cidade, o uso de máscaras, assim como a medição de temperatura e o reconhecimento das condições clínicas de quem estava no carro. E, Fábio, como está a situação hoje em Itanhaém? Como está a ocupação dos leitos, número de casos? Você pode explicar aí para o nosso telespectador qual é a situação? Sim, a questão a taxa de ocupação das nossas referências, obviamente, ela é muito dinâmica, variando de dia a dia, porque não só a gente computa o aparecimento de novos casos, assim como as altas hospitalares. Então, hoje, a nossa enfermaria, que pode chegar a 30 leitos neste momento no Hospital Regional de Itanhaém, que é a nossa principal referência, a taxa de ocupação é entre 50% e 60%. Já a UTI, dados de ontem, chegava a 80%. Quer dizer, é um número aí, de certo modo,
Preocupante, né, Fábio? Exato, bastante preocupante, embora a gente já tenha dialogado bastante com o governo do estado. O governo Dória, na semana passada, não lembro exatamente a data, destinou 30 milhões para a Baixada Santista, em especial Santos, Praia Grande e Itanhaém. E nós entendemos que esse dinheiro respectivo de Itanhaém a gente investiria no hospital regional, que já é um hospital estruturado e que tem um poder de aquisição de insumos, inclusive na aquisição de pessoas, de RH, melhor do que a gente. Então, o nosso dinheiro advindo desse aporte do Estado, a gente está realocando no Hospital Regional de Itanhaém. Interessante. Outra questão, Fábio, como vocês vão lidar com uma lotação em UTI? Vocês têm feito trabalhos aí junto com o governo do estado, mas vocês têm alguma cidade que tenha próximo uma melhor estrutura que possa receber doentes? Perfeito. Aqui, o Litoral Sul, eu trabalho em rede, né? Obviamente, o Hospital Regional Jorge Rosman, que está aqui na cidade, é a nossa principal referência para a UTI e para a enfermaria, mas a gente tem suporte também do município de Santos, através do Hospital Guilherme Álvaro, também o Hospital do Estado. Nós temos o apoio também do Hospital dos Estibadores em Santos, que recebe subvenção do Estado. Então, todos esses hospitais em rede deverão vir a suportar uma sobrecarga no regional de Itanhaém. Se a gente vier a ter um cenário dramático, catastrófico, o próprio município designou 2 unidades de saúde, o nosso Centro de Especialidades Médicas e a Unidade de Saúde da Família do Belas Artes, como unidades sentinelas, né? Num momento de maior situação crítica, a gente poderá transformar esses ambulatórios numa enfermaria improvisada, de modo a assistir esses doentes que não consigam chegar à referência. Interessante, Fábio, essa colocação. Agora, deixa eu te perguntar, como está a conscientização da população de Itanhaém em relação ao isolamento social, essa época de quarentena, querendo ou não, são 2 meses de quarentena. Como está? Estão apreensivos? Estão respeitando? Qual que é o cenário no município? Bom, tem até um dado curioso, né? Nos últimos 30, 40 dias, tem feito dias lindos, maravilhosos aqui no litoral, e tem sido presenteado com dias maravilhosos, o que acho que deixa o pessoal em casa um pouquinho mais angustiado. De qualquer forma, tem se comportado bem no monitoramento inteligente que é feito através das antenas de celular, e tem estado entre os 10 municípios, 15 municípios de melhor adesão em todo o estado. Então, creio que, a exceção de alguns poucos, aí, principalmente nos bairros mais periféricos, tem sido uma boa adesão da população. Agora, Fábio, a gente estava vendo noticiário aí nesse final de semana e a gente viu que mesmo com os bloqueios, muitos turistas desceram no feriadão, né? Como ficou a lotação da cidade de Itanhaém? Vocês perceberam uma lotação maior de turistas, mesmo não podendo usar as praias? Notamos, mas não nada comparado com um feriado comum. A gente nota, até porque a população que desce de outras cidades, ela não pretende ficar dentro de casa. Então, você consegue observar que as pessoas que circulam, basicamente, eram pessoas de fora. Mas não chegou a uma situação que causasse um desconforto ou mesmo pusesse em risco o nosso plano de isolamento. Agora, Fábio, existe uma convergência de ideias entre os secretários de saúde da região, os prefeitos? Como é que está as conversas em termos de parcerias, em termos de ajuda, em termos, né, de vocês unidos aí reivindicarem as coisas ao Estado? Perfeito. O nosso prefeito Marco Aurélio tem liderado junto com o prefeito Paulo Barbosa, que é presidente do Condesb, que é a instituição que reúne todos os 9 prefeitos da região, e juntos tem pilotado, junto com o governo do estado, o pleito que vem a trazer para a gente mais segurança, seja na infraestrutura hospitalar, seja no pleito de diminuir a vinda desses turistas para Itanhaém. Basicamente, o grupo de prefeitos tem adotado o mesmo critério que o governo do estado nas suas restrições, e já se faz um desenho hoje para uma retomada das atividades econômicas para um futuro breve.
por enquanto, a saúde tem vindo em primeiro lugar. Legal, Fábio. Uma outra pergunta que é interessante, né? O governador João Dória já anunciou em entrevista a alguns órgãos de imprensa que a partir do dia 1º teremos uma quarentena seletiva, e aí eu não falo da questão dos prefeitos, dos governadores que vão ter uma decisão, mas eu gostaria que você desse um cenário em relação à saúde, né? Itanhaém seria um daqueles municípios que está preparado para uma quarentena seletiva, ou o caso de vocês ainda é a tradicional quarentena? Olha, é um pouquinho difícil dizer, como eu falei no início da entrevista, essa doença é uma doença muito dinâmica. Então, ela se comporta de maneira distinta a cada dia. Então, hoje teríamos uma segurança, até vou corrigir a minha informação, acabei de receber a UTI do regional, está em 50% e não 80%, diferente do que estava no sábado, por exemplo. Melhorou, hein? Hoje, haveria a possibilidade de se pensar numa quarentena seletiva. O município de Itanhaém não vem tendo uma sobrecarga, não tem passado por momentos dramáticos em relação à saúde. O Hospital Jorge Rosman tem absorvido a maior parte da demanda. Eu posso dizer ao senhor que a gente não permaneceu sequer um dia com o paciente suspeito de Covid na nossa unidade de pronto atendimento. Ele rapidamente é absorvido. Então, aí continua, né, o pleito de ampliação dos leitos, tanto de enfermaria como de UTI. Nos últimos 10 dias, aumentou-se 6 leitos, então temos 16 leitos Covid no Hospital Regional e, portanto, a gente está preparado aí para uma situação de agravamento. Então, hoje, seria possível a retomada ou pensar numa quarentena seletiva? Sim, mas, como eu falei, é muito dinâmico, a gente não sabe exatamente como vai se comportar nos próximos dias. A tendência ainda é de subida dos casos e, portanto, demandando mais prudência de nossa parte. Tá certo. O Dr. Fábio Crivellari, que é secretário de Saúde de Itanhaém, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu quem agradeço. Tá aí o secretário de Saúde da cidade litorânea de Itanhaém, trouxe um cenário, um panorama da cidade aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Thay? Isso mesmo. E, Guga, a gente já está com outro contato aí por Skype. A gente vai conversar agora com o secretário Gustavo Diniz Junqueira, ele é secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Secretário, é importante a sua participação. Como a Secretaria de Abastecimento vem trabalhando para garantir a oferta de alimentos saudáveis durante a pandemia? Vocês têm uma tratativa com a APAS, é isso? Associação Paulista dos Supermercados, é isso? São várias iniciativas, né? Só lembrando que nós estamos nessa gestão da pandemia há quase 2 meses, né? É um período longo, se você pensar em todo o trabalho que vem sendo feito, não só para atender as populações mais carentes, mais frágeis, mas para manter todo o sistema de abastecimento de alimentos, de kits de necessidade básica disponíveis à população e sem que haja nenhuma confusão. Desde o início, o governador João Dória entendeu a essencialidade dos serviços prestados pelo agronegócio aqui no estado de São Paulo. Então, o agronegócio como um todo, toda a sua cadeia, desde o início da produção de sementes, passando por todos a parte de insumos, de agroquímicos, tratores, a produção dentro da fazenda, a indústria de alimentos, a parte de logística, transporte, até chegar à distribuição nos supermercados, nas feiras livres e à mesa do consumidor, toda essa atividade foi mantida aberta por esse período, obviamente com todos os protocolos. Essa é uma indústria que observa muito as regras, os protocolos e tem dado um show aí, se nós pudéssemos resumir assim, em termos de eficiência. Uma incidência muito baixa do vírus no setor do agro tem contribuído para essa eficiência que nós vimos no abastecimento. Além disso, nós estamos trabalhando em alguns programas especiais. Esse que você mencionou
é um programa que nós chamamos aqui de prateleira do produtor, de uma gôndola, um espaço dentro dos supermercados esses associados à APAS, né, que é a Associação Paulista dos Supermercados. Essa é uma área dentro do supermercado onde nós estamos incentivando a compra do produto do agro paulista, do produtor local, do produtor que se encontra naquela região. Então, esse é um trabalho em conjunto para que a gente faça a desintermediação desses pequenos produtores e o consumidor. Com isso, todos ganham. Lembrando aqui que 40% do custo dos alimentos está diretamente relacionado ao custo de intermediação, ao custo de logística e distribuição. Ou seja, se nós conseguirmos diminuir esse custo, tanto produtores terão preços melhores, como o consumidor também terá preços mais acessíveis. Então, esse é o programa aí que você descreveu. Tem várias outras iniciativas, como a Cesta Verde. O programa Cesta Verde é uma parceria entre o governo federal, os Ministérios da Cidadania, o Ministério da Agricultura e o governo do Estado de São Paulo, aqui na figura da Secretaria de Agricultura. O governo federal repassa recursos aqui para São Paulo e nós fazemos, então, a compra desses pequenos produtores, embalamos esses produtos em uma cesta verde e depois distribuímos essa cesta. Ela é chamada cesta verde porque são produtos, frutas, legumes e verduras que serão distribuídos. E a Secretaria da Agricultura vai fazer parcerias com a Secretaria da Educação e outras secretarias para que, em conjunto, possamos atender a população, tanto de produtores quanto de consumidores. Agora, secretário, é importante também a gente perguntar como tem sido a articulação com as prefeituras dos municípios, como tem funcionado esse processo, secretário? Primeiro passo que nós demos aqui no governo do Estado para enfrentar a pandemia foi o governador João Dória montou uma equipe de saúde altamente qualificada, com profissionais independentes, para que eles pudessem fazer, nesse momento de enfrentamento da crise, fazer a assessoria técnica ao governador, ao governo do Estado. Eles, nos primeiros 30 dias, foram soberanos aí, realmente trouxeram muita informação que levou às decisões tomadas pelo governador, de quarentena, de uso de máscara e uma série de outras, compra de respiradores, atendimento, aumento dos leitos. Então, essa equipe médica focou única e exclusivamente nos assuntos relacionados à saúde. Num segundo momento, um grupo de secretários designado pelo governador João Dória começou, então, a fazer o trabalho de conversa com as empresas. As empresas são os grandes empregadores, né, do Estado de São Paulo e são aqueles que estão diretamente afetados por essa pandemia por conta dos seus negócios, que não podem operar. E então, através dessa conexão entre os secretários do governador e os empresários, nós levantamos todos os protocolos, ou seja, todas as regras que já haviam sido implantadas pelas empresas que estavam operando e também as regras que seriam implantadas e que deverão ser implantadas à medida que a economia é reaberta. Esses protocolos somaram aí mais de 3 mil iniciativas, depois de conversas com quase 400 empresas, sindicatos, associações, e nós então montamos todo um regramento que deve ser logo mais anunciado pelo governador para a população como um todo. Essa foi a segunda fase. A terceira fase foi uma organização das cidades, né, das municipalidades. São Paulo tem 645 municípios. Então, a organização desses 645 municípios, que são, por natureza, um diferente do outro, não há nenhum aqui igual, então precisamos tratar de maneira heterogênea essa crise.
o governador e esse grupo de secretários, em conjunto com o vice-governador Rodrigo Garcia, tomou, então, a decisão de organizar todo o Estado através das 16 cidades, sedes administrativas do Estado. Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Araçatuba, Presidente Prudente, e, portanto, começamos, então, um trabalho, junto com o secretário Marco Vignoli, para que montássemos o comitê municipalista. Através desse comitê, nós conseguimos, com esses prefeitos, desenvolver um plano para cada uma dessas regiões. E esses planos foram feitos em conjunto com esses prefeitos. Esses prefeitos têm um conhecimento profundo da sua região, dos seus moradores e do seu sistema de saúde. Lembrando que o nosso sistema de saúde ele todo ele integrado, né? Por isso que ele chama Sistema Único de Saúde. No entanto, ele é administrado pelas prefeituras. Então, com base nessa organização, nós, então, estamos preparando o Plano São Paulo. O Plano São Paulo é o plano que é um plano que eu diria que ele é mais do que um plano de abertura da economia, ele é todo um mapa de religação da sociedade paulista, porque não são só os negócios que pararam. O que parou foi a nossa convivência social, foi a nossa relação como pessoas dentro de uma sociedade. E a religação dessa sociedade, ela não pode ser feita de um momento para outro. É como se você tivesse aí uma linha elétrica, né, uma energia elétrica. Se você ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo, aquela linha não aguenta. Mas se você for ligando de maneira organizada, aquela sociedade, aquele sistema todo volta a operar em harmonia. E é esse o objetivo do Plano São Paulo, fazer a reconexão da sociedade com harmonia. Agora, secretário, existem outros projetos da Secretaria de Agricultura, como Casa da Agricultura e a Defesa Agropecuária. Como vocês trabalharam esses projetos aí durante a crise que nós vivemos? Muito interessante a sua pergunta e aqui traz, eu diria que talvez um lado positivo dessa crise foi a união, a integração e o engajamento de toda a equipe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Só lembrando, essa secretaria conta com aproximadamente 3.300 servidores, 3.300 colaboradores que trabalham também divididos pelo Estado todo. E essa gestão, ela não é uma gestão simples quando você imagina ela de maneira analógica, ou seja, sem os recursos tecnológicos, sem os recursos digitais que disponibilizamos hoje, como celular, como essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui. E essa pandemia fez com que essas pessoas todas, rapidamente, nós já vínhamos trabalhando numa reestruturação, numa reorganização da secretaria, e isso nos ajudou a ter aqui uma espinha dorsal, uma orientação de como deveria funcionar essa secretaria em um momento de crise, um momento de pandemia. Então, rapidamente, nós conseguimos colocar em prática um plano de teletrabalho, né? Ou seja, eu diria que 90% da secretaria está hoje trabalhando por teletrabalho, né, pelo home office, e apenas 10% está sendo requisitada para trabalhar no campo, seja alimentando os animais no nosso Instituto de Zootecnia, seja verificando pesquisas no Instituto Agronômico de Campinas, seja atendendo a chamados necessários aí da defesa agropecuária para verificação de frigoríficos, para verificação do programa de vacinação, os controles sanitários nas fronteiras com os demais estados. Ou seja, como o agro não parou no Brasil, não parou em São Paulo, a defesa agropecuária tem uma função essencial. A equipe de extensão rural, né, de assistência técnica,
que é a nossa área de desenvolvimento rural sustentável, ela também, sob a liderança aí do nosso coordenador Fontes, também organizou todos esses programas que eu listei anteriormente. O Cesta Verde, o programa da prateleira do produtor. Por quê? Porque é importante conhecer o produtor, fazer um cadastro dos produtos que esses produtores produzem, para que aí, então, a área de abastecimento, que é coordenada pela Juliana Cardoso, pudesse negociar com a APAS, pudesse negociar com o governo federal e fazer esse trabalho em conjunto. Então, tem sido muito bom. Nós montamos um comitê de crise aqui no primeiro momento, na primeira hora. Esse comitê se reuniu todos os dias, nesses últimos 60 dias, com reuniões aí com 10, 15, 20, em alguns momentos com 40 dos nossos diretores aí, dos escritórios regionais, e tem sido realmente um trabalho muito interessante, onde nós aqui, as pessoas que trabalham na Secretaria há muitos anos, conheciam por nome, conheciam por telefone, mas não conheciam pessoalmente, não conheciam a cara das pessoas. E agora essa integração está se dando muito bem e, sem dúvida alguma, teremos aí a oportunidade de reportar no futuro essa história de integração e de engajamento absoluto que aconteceu aqui durante essa, que é uma das maiores crises que nós já vivemos aí nos tempos modernos. Agora, secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, que é o Plano São Paulo, né? Um plano que vem sendo estudado por várias secretarias de Estado, né? Eu gostaria que o senhor elencasse a participação da sua pasta nesse projeto aí, que sem dúvida nenhuma, né, é de grande expectativa para a população do Estado de São Paulo, pois ele gera aí a volta, né, das atividades comerciais de forma gradativa e seletiva, né, conforme a orientação técnica dos profissionais da saúde, também, né, com uma equipe multidisciplinar de economistas, né, secretário? É isso mesmo. A gente tem dito aqui na equipe do governador João Dória que craque de futebol ganha o jogo, né, mas é a equipe que ganha o campeonato. E nós estamos trabalhando dessa maneira, trabalhado em regime de colaboração entre todos. As secretarias contam com profissionais altamente qualificados, com uma experiência de gestão pública muito profunda e, em conjunto com as consultorias, né, lembrando que o governador trouxe aqui um apoio da Deloitte, que é uma consultoria internacional para ajudar, para a BCG, que é o Boston Consulting Group, que é uma consultoria de estratégia que já vinha fazendo muito esse trabalho nos outros países do mundo, e a Oliver Wyman, que também é uma consultoria econômica que foi trazida pelo governador João Dória para, em conjunto com essa equipe do Estado, pudesse fazer um plano, esse Plano São Paulo, que levasse em consideração não somente as questões da saúde, que são importantes, são vitais, mas, sem dúvida alguma, o conhecimento do setor privado, da vida privada das pessoas, porque, como eu disse, o Plano São Paulo é um plano que se propõe a religar a sociedade. Se nós fizermos aqui uma pequena analogia, né, o que nós tínhamos antes dessa pandemia era uma civilização, era uma cidade, era um estado, um país, um mundo, montado aqui com pecinhas de Lego, né? Sabe aquelas pecinhas de várias cores? E essa civilização, essa cidade funcionava da maneira que ela foi montada, com alguns problemas, com trânsito, com desigualdade, com riqueza, com crescimento, com encolhimento, mas de uma maneira geral ela tinha uma funcionalidade bastante prática. O que aconteceu? A pandemia chegou e bateu nessa montagem, né, do Lego, e as pecinhas se desmontaram. Umas voaram, caíram do prédio, caíram no rio, quebraram,
e grande parte dessas pecinhas ficaram aqui na mesa, cada uma da sua cor, tamanho diferente, e o que nós precisamos fazer agora é pegar todas as pecinhas e remontá-la, mas não remontá-la exatamente como existia a sociedade anteriormente, porque nós não temos mais todas as pecinhas. Então, nós vamos ter que montá-la da maneira mais eficiente, mais objetiva, para que, então, nós tenhamos uma sociedade funcional o mais rápido possível. Esse é o Plano São Paulo. Ele vai ter uma série de etapas, não será uma religação, como eu disse antes, imediata. Ele levará em consideração a evolução da doença e do sistema de saúde. E eu queria só fechar dizendo que essa guerra, ou essa crise, ou esse desafio que nós estamos passando, ele deve ser medido a nossa atuação, a vitória ou derrota desse embate, baseado na nossa capacidade de gestão, de manutenção de um sistema de saúde funcional. Ele não deve ser medido por número de casos ou pelo número de mortes, como tem sido feito recorrentemente, aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas sim a nossa capacidade de manter um sistema de saúde funcionando. Em São Paulo, o maior estado da federação, 46 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. O Porto de Santos, o maior porto da América Latina. O Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo. Nesse período todo, nós não tivemos em nenhum momento no estado de São Paulo o colapso do sistema de saúde. Ele está sendo usado em alguns lugares a 90% da sua capacidade, em outros menos, a 30%, 40%, mas de maneira geral ele não teve o colapso. E isso mostra que nessa guerra nós estamos ganhando. É assim que tem que ser analisado a nossa capacidade de manter. É óbvio que nós estamos tendo baixas de vidas, efeitos negativos e perdas na economia, mas, de novo, é uma guerra que nós estamos travando contra um vírus, um inimigo desconhecido, e à medida que nós vamos ganhando agilidade, conhecendo melhor o vírus, sem dúvida alguma, vamos conseguir controlar essa epidemia que tem devastado tantas vidas. Secretário Gustavo Junqueira, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Este foi o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. E esse é o Jornal da Rede Alesp, trazendo muita informação para você que está ligado com a gente em toda a Rede Alesp, sempre utilidade pública, prestação de serviço e as notícias do parlamento, né, Tayana? Isso mesmo, Guga. E vamos finalizando agora mais um bloco, né? Vamos conferir os destaques que marcaram esse bloco do Jornal da Rede Alesp. A gente conversou com o secretário de Saúde de Itanhaém, no litoral paulista. Conversamos também com o secretário de Estado de Abastecimento e Agricultura, Gustavo Junqueira, e o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, anunciou ontem que os estudos da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19 foram suspensos para avaliação de resultados em coletiva à imprensa. Ele mencionou uma pesquisa publicada pela revista médica The Lancet na semana passada, que relatou um aumento na taxa de mortalidade entre os pacientes que utilizaram o medicamento. O estudo também afirmou que os infectados tratados com a hidroxicloroquina possuem maior probabilidade de desenvolver arritmias cardíacas. Tayana, nós vamos para um rápido intervalo. Já tem muito mais Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira. Isso mesmo, vamos dar uma pequena paradinha. Já a gente está de volta. Até já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.